paz, amados irmãos, bom dia, que Deus abençoe o seu dia. Mais um devocional e hoje nós vamos ter uma aula particular com o mestre dos mestres. Vamos começar o nosso dia fazendo a oração e convidando aquele que quer passar essa mensagem através de mim, que você possa prestar muita atenção nesta mensagem, principalmente aquelas pessoas, né, que se super inteligentes, conhecem pessoas que sabem muitas doutrinas, né, sabem debater. Nós vamos falar algo que vai tocar no coração de muitos mestres. Mas será que esses mestres eles estão mais carnal ou mais espiritual? Esse é o discernimento que a gente precisa ter nos dias de hoje. O engraçado é que Jesus até hoje nos ensina essa simplicidade. E ele até hoje avalia o QI do seu aluno, seja ele qual for, seja ele doutorado, mestrado. Jesus está avaliando o seu QI para saber se você realmente tem o discernimento para entender das coisas do céu. Senhor, nós agradecemos, Pai, por esse dia na sua santa e preciosa presença. Obrigada, Jesus, por nos ensinar todos os dias, Pai. Depois que nós recebemos o Senhor em nosso coração, Pai, na nossa vida, quando o Senhor bateu na porta e nós abrimos essa porta, Jesus. Nossa, quantas coisas o Senhor tem nos ensinado, Pai. Nem o maior dos mestres dessa terra é capaz de chegar, Senhor, aos seus pés, aos seus ensinamentos, Pai. Toda a sabedoria dessa terra se resume apenas estar com o coração totalmente entregue, porque é o Senhor que traz essa sabedoria para nós, Pai. É o Senhor Espírito Santo de Deus. E eu sou muito grata, Pai, eu sou muito grata por receber seus ensinamentos, por aprender todos os dias, Senhor, na sua presença. E por estar aqui também, sendo um instrumento da tua vontade, Pai, para transmitir a sua mensagem que o Senhor me ensina. É tão bom ser uma aluna aplicada de ti, Pai. É tão bom, Pai, sentar na cadeira de qualquer lugar desse precioso mundo, até debaixo da palmeira, como fazia a juíza, e eu pude sentar debaixo de uma árvore e colocar o celular dentro de um buraco, debaixo da pedra dessa árvore e aprender contigo, Senhor. Esse é o tipo de aula, Pai, que todos têm oportunidade de ter. Mas o coração está inclinado para as coisas do mundo, está inclinado para as pessoas, em agradar pessoas, em agradar instituições. Mas, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ensina em tudo, Pai. Até na folhinha que balança da árvore, o Senhor está me ensinando. Eu sou tão grata, Pai, de ter essa simplicidade, de conseguir ouvir tua voz até na simplicidade do vento, das folhas, do balançar das árvores. E eu, que sou uma estudiosa, amo estudar. Não consigo mais, Pai,
deixar de ter um dia sequer da tua presença, das suas aulas. Essa é a aula mais extraordinária que eu já pude receber na minha vida, Senhor. E que o Senhor possa, Pai, através dessa serva, transmitir aquilo que é da tua vontade, aquilo que é do teu querer, Senhor. Porque o Senhor é o mestre dos mestres. E estamos aqui para aprender contigo. Gratidão, Jesus. Todos os dias nós temos uma aula particular com Jesus, o mestre dos mestres. E a palavra que ele me deu hoje é a palavra de João 3, 1, versículos 1 e 2. Eu amo essa passagem. No capítulo 3 do Evangelho de João, João revela o encontro de dois mestres. De um lado, Jesus, o mestre dos mestres, e de outro lado, Nicodemos, um mestre judeu. Vamos lá ver essa passagem? João 3, 1, versículos 1 e 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não for Deus com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso. Nesse momento, Jesus avalia o QI desse homem que era o rabino mais poderoso. Era o maior mestre dentre os judeus. Como pode? Tu é mestre de Israel e não sabes disso? Você é tão espiritual, tão aplicado, tão estudioso, doutor dos doutores, e ainda não sabe disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, elas eram más e continuam más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ele não quer que as suas obras más sejam reprovadas, mas haverá o juízo final e nesta oportunidade você não terá a chance de arrependimento. A chance do arrependimento é agora. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meu Deus, essa passagem é para aqueles que têm o ego, né? Como explicar as coisas espirituais para quem é carnal? Jesus deu uma aula. Ele deu uma aula particular, né? Nicodemos teve uma aula particular com o mestre dos mestres. De um lado, Jesus, o mestre dos mestres, e do outro lado, Nicodemos, um mestre judeu, um poderosíssimo. Porém, o primeiro mestre, ele é do céu, e o segundo mestre é da terra. O primeiro mestre, ele é divino. O segundo mestre, ele é humano. Daí a diferença do mestre dos mestres ser do espírito, porque nós somos um espírito, e o mestre dos mestres da terra ser da carne, porque ele só tem a visão espiritual da carne, ele ainda não tem do céu. Fé pequena, fezinha, ó, e a fezinha, ó, desse tamanho. Deste diálogo resultou a pregação da maior mensagem do mundo, o sermão do novo nascimento, que está lá em João 3, versículos 1 a 6. Então vamos para a aula, né, sobre o novo nascimento que Jesus deu a Nicodemos. Em João 3, versículos 1 e 2, a Bíblia afirma que Nicodemos, um dos principais mestres dos judeus, foi procurar Jesus de noite. Ele estava crendo, mas ele ainda tinha vergonha, ele não assumia a identidade. Ele tinha medo, porque são tantos títulos, né? São tantas regalias que se tem, né? Os mestres das leis. Nossa, são tantas suntuosidades, tantos méritos, tantos elogios, né? Como ele poderia colocar tudo isso à prova? Como ele poderia enfrentar tudo isso seguindo Jesus? É difícil se despir do ego, da vaidade, dos títulos desse mundo
Durante o dia, Jesus ele dava aulas e ensinava para vastas multidões. O mestre dos mestres não fazia acepção de pessoas. Não tinha horário para entrar no gabinete do mestre dos mestres. O mestre dos mestres estava disponível na rua ensinando as pessoas. Mas Nicodemos teve o maior privilégio, que foi ter uma aula particular para tirar as dúvidas, né? Daquelas lições. Bem como um aluno tira quando não entende a aula e vai fazer uma aula de reforço. Assim foi Nicodemos com Jesus. Da mesma forma, né, quando um aluno não entende muito bem a matéria, ele vai consultar o professor para uma aula particular sobre o assunto. Assim aconteceu com Nicodemos. Ele foi ao encontro de Jesus para dirimir as suas dúvidas sobre o reino dos céus. A introdução da aula de Jesus, o mestre dos mestres, nosso Senhor Jesus Cristo, foi a seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Nicodemos, o mestre dos judeus, ele parecia um aluno de primário de Jesus. Estava entendendo nada. Cabeça confusa. Mas como um doutor dos doutores, um QI tão elevado, não entendia uma coisa tão simples? Era porque eles viviam na lei, na religiosidade, no sistema pragmático, carnal. O mestre dos mestres, sem entender nada, perguntou: como pode um homem nascer, ele sendo velho? Tipo, não entra, né? Como pode? O homem tá velho e nasce de novo. Ele vai entrar dentro da barriga da mãe? Ele vai ter que ser gerado novamente? Cara, a pessoa que ela é carnal, ela quer saber, assim, fazer a matemática, né? É a ciência exata. 1 mais 1 é igual a 2, né? Não tem como 1 mais 1 é igual a raiz quadrada de 3. Sem entender nada, perguntou: como pode um homem nascer de novo, ele sendo velho? Porventura pode tomar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus não avaliou o QI dele, né? O Jesus, ele avaliava o QI de todo seu aluno. Aquele pescadorzinho que estava lá, que não tinha a instrução nenhuma de Nicodemos, entendeu e Nicodemos não entendeu. Como pode? Tu és mestre de Israel e não sabes disso? Avaliando o QI do aluno. Se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falardes das coisas celestiais? Paulo também foi perfeito quando falou em 1 Coríntios 2, versículos 14 e 16. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Por isso que eu falo, quando me chamam de louca, eu sei que eu estou no caminho certo. Porque o homem natural, ele não vai entender as coisas de Deus, porque ele é carne, ele não tem nada de espírito. Parece loucura. E eu já tive nesse lado também. Eu ficava olhando, mas como pode, não entendo nada. É assim quando a gente não tem os olhos abertos.
a gente é carnal. Ai, como é lindo quando Jesus abre os nossos olhos, quando as vendas caem dos nossos olhos, como é lindo. Como é maravilhoso não ter cegueira espiritual. É claro, né? O homem natural, ele não vai compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas somente são discernidas espiritualmente. Como é que um homem carnal vai discernir as coisas do céu se ele não consegue ter o discernimento do Espírito, se ele não consegue crer, se ele não consegue ter fé? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, quem entendeu, passou a ter o discernimento do Espírito. E nós, para a honra e glória do Senhor, temos a mente de Cristo. Aleluia. Aí, Jesus também deu a segunda aula, que foi a principal aula para Nicodemos, né? A aula sobre o maior amor do mundo. A segunda aula que o mestre dos mestres deu a Nicodemos foi sobre o maior amor do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Aqui nós temos o ponto mais alto dessa aula particular com Nicodemos. Que Nicodemos teve o privilégio de ter a aula particular com o mestre dos mestres e ele recebeu a maior aula de todos os tempos. Agora, Nicodemos passou a entender o que significa nascer de novo. E o que é nascer de novo? Nascer de novo é receber no coração o transbordante amor de Deus pela humanidade. E isso só é possível se você crer em Jesus Cristo, o unigênito, Filho de Deus. Só assim você vai receber a vida eterna, como está em João 3, versículo 15. Em João 7, versículos 45 a 51, no meio de tantas opiniões acerca do povo e das principais autoridades judaicas sobre Jesus, Nicodemos ele já se mostra fisgado, encantado pela mensagem de Jesus, o mestre dos mestres. Ele viu que ele não entendia nada, ele não tinha essa visão. E mesmo que timidamente, ele começa a defender a causa de Cristo. Em João 19, versículo 39, Nicodemos já não consegue mais disfarçar a sua fé no mestre dos mestres. Não dá para disfarçar, é completamente a metanoia aconteceu. Cabum! 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 A ficha caiu. Pou! Mudança de consciência. Metanoia. Ele começou a defender a causa de Cristo. Ele entendeu. Caíram as vendas dos olhos. Em João 19, versículos 39, ele já não consegue mais disfarçar a sua fé no nosso mestre dos mestres, Jesus Cristo. E começa a prestar-lhe uma grande homenagem por ocasião da morte de Jesus. Ele foi lá e fez a homenagem para Jesus. Em João 15, versículo 13, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Em Romanos 5,
8, a Bíblia também afirma que Deus, ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nesse encontro particular de Jesus e Nicodemos, na verdade, quem ganhou não foi Nicodemos. Na verdade, quem ganhou com essa aula particular com o Mestre dos Mestres foram todos nós. Pois foi nesse encontro de alto nível, de doutor para doutor, de pós-doutor para entendeu? Não existe a graduação de Jesus. Você pode fazer 100 doutorados, 100 pós-doutorados. Você pode ter uma visão super QI elevadíssimo. Mas o Mestre dos Mestres, não há QI que chegue ao patamar dele. Mas nesse encontro de alto nível, entre os